Quando pensamos em guerras no Brasil, logo vem à mente Canudos, o cangaço, a Guerra do Paraguai. Mas, e se eu te dissesse que, no final do século XVII, uma guerra muito maior, mais longa e mais sangrenta foi travada no coração do sertão nordestino? Uma guerra que durou mais de 50 anos. De um lado, o Império Português. Do outro, uma poderosa confederação de nações indígenas que se uniram para uma resistência total, uma guerra de vida ou morte. Essa guerra foi praticamente apagada dos nossos livros de história, mas foi ela que definiu quem realmente seria o dono do sertão. Hoje, o Arquivo Enigma vai desenterrar a história da Guerra dos Bárbaros. Imagine o cenário. Estamos em 1680. Os portugueses já tinham consolidado seu domínio no litoral do Nordeste, em cidades como Natal e Olinda. Mas o interior, o vasto e desafiador sertão, a Caatinga, esse era um território livre. Era a terra de dezenas de nações indígenas que não eram tupis, como os potiguaras do litoral. Os portugueses, de forma pejorativa e generalista, os chamavam de tapuias, ou pior ainda, de bárbaros. O conflito explodiu quando os fazendeiros de gado, incentivados pelos temidos bandeirantes, decidiram avançar rio acima, invadindo as terras indígenas para expandir seus currais. Na visão deles, os nativos eram apenas selvagens que atrapalhavam o progresso. A ganância por terra levou a uma campanha brutal. Os portugueses começaram a caçar e escravizar os bárbaros, atacando suas aldeias com fogo e violência. Mas a resposta indígena não foi de submissão. Foi unificada, coordenada e avassaladora. Em 1687, sob a liderança de um chefe lendário chamado Canindé, as diversas nações tapuias, como os cariris, os janduís e os icós, deixaram suas rivalidades de lado e formaram uma aliança militar sem precedentes. A Guerra dos Bárbaros havia começado, e o objetivo era um só, claro e direto: expulsar o homem branco do sertão para sempre. E aqui, o Arquivo Enigma precisa ser muito claro. No início, os portugueses perderam a guerra. Perderam feio. A Confederação Tapuia varreu o sertão como uma força da natureza. Eles atacaram e destruíram dezenas de fazendas, vilas e fortes portugueses. Eles chegaram a sitiar Aquirás, a então capital do Ceará, e por muito pouco não tomaram Natal, a capital do Rio Grande do Norte. O governo colonial em Salvador e em Lisboa entrou em pânico total. A pergunta que ecoava nos corredores do poder era: como um exército de selvagens, armados principalmente com arcos e flechas, estava derrotando sistematicamente soldados profissionais equipados com armas de fogo? O enigma estava na tática de guerra. Os tapuias não lutavam em campo aberto. Eles eram os mestres absolutos da Caatinga. Eram verdadeiros guerreiros fantasmas. Eles aperfeiçoaram a tática de guerrilha séculos antes dela se tornar famosa. Atacavam em pequenos grupos, eram rápidos, cirúrgicos e letais, e depois simplesmente desapareciam na mata seca. Para os indígenas, a Caatinga era uma mãe, que oferecia esconderijo, água e alimento. Para os soldados portugueses, com suas armaduras pesadas, botas e roupas quentes, a Caatinga era um inferno verde, um labirinto de espinhos e calor. Muitos soldados morriam de sede, insolação e exaustão antes mesmo de conseguir avistar um único guerreiro inimigo. Essa guerra longa e brutal foi marcada por causos, de crueldade e vingança de ambos os lados. Uma das histórias mais famosas é a do líder Janduí, que hoje dá nome a uma cidade no Rio Grande do Norte. Um poderoso fazendeiro português, querendo amansar os índios para roubar suas terras, convidou Janduí e seu povo para um suposto banquete de paz. Era uma armadilha cruel. O vinho oferecido aos convidados estava envenenado. Dezenas de indígenas, incluindo mulheres e crianças, morreram em agonia. Mas a vingança de Janduí se tornaria lendária. Ele reuniu seus guerreiros e, durante anos, dedicou-se a caçar o fazendeiro responsável pelo massacre. Quando finalmente o encontrou, destruiu sua fazenda por completo, matou todos os seus capangas e retomou o território que era seu por direito. Histórias como essa
mostravam a determinação e a fúria que moviam a resistência indígena. Humilhados no Rio Grande do Norte e incapazes de conter a revolta, os portugueses perceberam que seus soldados comuns não eram páreo para os guerreiros tapuias. Eles precisavam de bárbaros para caçar bárbaros. Foi então que o governo colonial tomou uma decisão drástica: contratar os homens mais temidos e eficientes do Brasil colônia, os bandeirantes paulistas. Eram mercenários cruéis, especialistas em caçar indígenas e destruir quilombos. Para você ter uma ideia, foram eles, liderados por Domingos Jorge Velho, os homens que destruíram o quilombo dos Palmares e mataram Zumbi. A chegada dos bandeirantes mudou a natureza da guerra. Não havia mais tática, apenas uma política de terra arrasada. Os bandeirantes não faziam prisioneiros. Promoviam massacres em larga escala, exterminando aldeias inteiras. Mesmo assim, a guerra se arrastou. O golpe final, o que realmente pôs fim a décadas de resistência, não foi militar. Foi uma traição. O grande líder da resistência, Canindé, exausto após quase 50 anos de luta incessante, finalmente aceitou um acordo de paz com os portugueses. O encontro foi marcado em um local sagrado, a Pedra de Itacoatiara. Assim que os guerreiros indígenas, confiando no acordo, baixaram suas armas, o tratado foi quebrado. Os líderes foram presos, torturados ou executados sumariamente. A Confederação Tapuia, sem sua liderança, ruiu. A guerra acabou com uma mentira. Então, qual é o veredito do Arquivo Enigma? A Guerra dos Bárbaros foi, sem dúvida, um genocídio. As nações indígenas que habitavam o sertão nordestino foram sistematicamente exterminadas. A história delas foi apagada para dar lugar à narrativa heróica dos fazendeiros e bandeirantes desbravadores. As cidades que hoje prosperam no sertão do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Ceará, como Caicó, Mossoró e Pombal, foram erguidas sobre a terra e o sangue dos tapuias. Mas o enigma e a prova da sua força permanece. Por 50 anos, os tapuias venceram. Eles provaram que sua inteligência tática, sua resiliência e seu profundo conhecimento da caatinga eram superiores à força bruta e às armas de fogo do colonizador. Essa guerra esquecida é a verdadeira e sangrenta história de fundação do sertão nordestino. Não foi uma colonização pacífica, como muitos gostam de imaginar. Foi uma guerra brutal, vencida na base da traição. O arquivo dos bárbaros foi silenciado, mas, como estamos vendo hoje, não foi totalmente apagado. Muito obrigado por desvendar mais um caso conosco aqui no Arquivo Enigma. Se você gostou de mergulhar nessa história oculta do nosso país, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos enigmas. Da próxima vez, vamos sair da guerra no sertão e navegar para o mar do Ceará, para investigar o caos impressionante de um herói que usou sua simples jangada para lutar contra a escravidão, o dragão do mar. Até lá!